Como foi o papel da imprensa no processo do impeachment? Houve imparcialidade? Houve favorecimento? E o jornalista? Como se comportou? O nosso convidado de hoje é Eugênio Butti. Ele é jornalista e professor da Escola de Comunicação e Arte da USP. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. E hoje fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a imprensa e o impeachment. Você acha que a imprensa foi imparcial na cobertura do impeachment? Acho que algumas coisas ela omitiu, né? A imprensa omitiu algumas coisas. Acho que não. Acho que foi totalmente a favor do PT, como sempre são. Não. Não, eu acho que não. Eu acho que a imprensa, como sempre, está fazendo o papel dela, né? Com certeza. Quem você acha que ela favoreceu e prejudicou? Talvez prejudicou a presidente. Só. PT, ela favorece totalmente o PT. Prejudicar quem se prejudica somos nós, não tem partido. Acho que ambas as partes. Ela favoreceu tanto uma parte como a outra. Prejudicou o pessoal do PT. Não houve favorecimento, houve esclarecimento, é diferente, né? Prejudicou em relação ao PSDB, ao PMDB, que todos eles estão envolvidos, né? Você acredita que a liberdade de imprensa é total aqui no Brasil? Não. Por quê? Não, eu acho que manipula e a Globo manipula muito mais, muito. O governo esconde bastante coisas, não deixa a imprensa mostrar a realidade mesmo que acontece no dia a dia, o que acontece no nosso país. O governo proíbe muito a imprensa de estar falando a verdade. Coisa que é contrária aos políticos, ele não deixa ser transparente. Porque tem muita divisão de política, né? Não chega a ser total, né? Não chega a ser total, mas já caminhou bastante, né? Nem tudo é divulgado. É divulgado só o que interessa a eles, não a gente. Eugênio Butti, na USP, é professor livre-docente da Escola de Comunicações e Artes, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Avançados e superintendente de comunicação social. Escreve periodicamente em veículos de grande prestígio. É membro da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, do Instituto Vladimir Herzog e de outras entidades. Foi professor e diretor de curso da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eugênio Butti foi presidente da Radiobras e integrou o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. Na Abril, foi diretor das revistas Super Interessante e Quatro Rodas. É diretor de redação da Revista de Jornalismo ESPM. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você pode acessar nosso site, nosso Facebook. Se você quiser participar, aí está o número do nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem, sua crítica, sua sugestão. E se você, de repente, perdeu algum programa, algum tema que interessou, você não pôde assistir, se você acessar esse canal que você está vendo agora no YouTube, lá você encontra todos os programas já exibidos e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Eugênio Butti. Ele é jornalista e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que Prazer agradeço. receber o senhor aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Vamos falar então um pouquinho do papel do jornalismo principalmente agora nesse tiroteio que aconteceu aí, nessa parte de impeachment, de campanha, de divulgações, de vazamentos, de políticos envolvidos, da grande mídia. Né? Porque muita gente tem acusado uma parte da mídia de ser um pouco tendenciosa, ou para um lado ou para o outro. O senhor, como expert na área, pessoa experiente, como o senhor assiste a tudo isso? Até que ponto é verdade, não é? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante que vocês estejam interessados nesse assunto, porque o jornalismo e o debate público no Brasil normalmente vai numa velocidade muito grande, como tem que ser, é parte das atribuições dos repórteres e dos editores correr não apenas atrás do tempo, mas, se possível, correr mais do que o tempo. E são poucas as ocasiões em que se para refletir, para fazer um balanço do que está acontecendo. Nesse sentido, acho que se pode prestar um serviço para as pessoas. O Brasil ficou
muito polarizado nesses últimos meses, em função de alinhamentos. Uns acham que o governo do PT precisava acabar o quanto antes, por motivos justos e às vezes por motivos não tão justos assim. E outros achando que qualquer tentativa de se discutir a responsabilidade da presidente da República seria um golpe. Isso também formou um polo bastante aguerrido, mas ao mesmo tempo pouco propenso a debater e pôr as suas causas em questão. E, nesse sentido, houve muita condenação de parte a parte do jornalismo. Para muitos, a imprensa teria contribuído, de forma geral, para derrubar a presidente da República. E, para outros, é incrível, a imprensa seria um território dominado por petistas ou por defensores da... E aí se deu essa situação em que a imprensa sofreu acusações de muitos lados. Na minha visão, a cobertura dos casos de corrupção, boa parte deles investigada pela Polícia Federal em uma ação conjunta, regular e legalmente combinada com a ação do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, a cobertura foi eficiente, uma cobertura que cumpriu o seu dever de dar visibilidade, informar o país sobre o que estava se passando. Basta ver hoje que as acusações, as denúncias e os processos já em andamento, com os réus já estabelecidos, envolvem quadros do PT, do PMDB. Da maioria dos partidos, infelizmente. E gente de boa parte dos partidos. Ou seja, não foi, como muitos dizem, uma investigação seletiva. Ela pode ter tido excessos, eu acho que teve momentos em que, no meu modo de ver, a Lava Jato ultrapassou aquilo que era a sua atribuição, mas no conjunto a apuração de corrupção mostra situações anômalas em vários partidos, em vários níveis da sociedade. E aí a imprensa cobriu mais ou menos corretamente. Eu faria um reparo, principalmente em relação a grandes veículos e a TVs noticiosas, ao balanço dos artigos opinativos e na participação das pessoas em debates de opinião. Me parece que houve, sim, um peso maior para aqueles que defendiam o impeachment e uma presença menor daqueles que eram contra e são contra. Essa é a principal reclamação, né, de alguns políticos ali, principalmente ligados ao PT, a presidente afastada Dilma. A grande reclamação é essa. Olha, quando envolvia alguém que era do PT, era mais tempo, a mídia inteira. Quando não era do PT, a coisa era mais branda. Eu acho que, nesse sentido, ainda pesquisas no campo do estudo do jornalismo terão que ser feitas e terão que ser feitas também medições de espaços, de tempo na televisão. Os argumentos pró-impeachment, pela minha observação inicial, ao menos, prevaleceram. Existe um argumento que justificaria essa conduta, que é o seguinte: nas pesquisas de opinião, os argumentos pró-impeachment têm mais representatividade, porque a maioria das pessoas em várias enquetes, em várias pesquisas, declaram que são a favor da limitação do mandato da presidente Dilma Rousseff. Esse argumento
deve ser ouvido, mas nesse caso há dois senões. O primeiro é que, quando perguntadas, as pessoas também dizem que não aprovam o governo do Michel Temer. E também dizem que tem restrição a Michel Temer. Inclusive agora ele foi vaiado também na abertura Foi vaiado dos Jogos na abertura. Olímpicos. Isso. Então, se fosse isso o critério, as pesquisas de opinião, esse argumento não vale. E a outra coisa é que, mesmo que 90% da sociedade estivesse a favor do impeachment, o papel que o jornalismo deve procurar nesses casos é esclarecer, além dos fatos, as ideias. E aí é que nós temos uma ideia de um lado e uma ideia de outro. O que está em tema não é única e exclusivamente o governo da Dilma Rousseff. O que está em tema são os procedimentos constitucionais que podem levar ao afastamento definitivo. Então, para isso é preciso que exista uma dedicação da imprensa, dos veículos de comunicação, para que se esclareça um lado e o outro lado em condições de igualdade. E aí eu, pessoalmente, faria um reparo. Me parece que a condução desses debates não foi assim tão equilibrada. É claro que há exceções. No geral, o clima de liberdade, o ambiente de liberdade é cada vez mais enraizado e os desdobramentos da verdade acabam aparecendo. Então, não diria que se a Dilma vai perder o mandato definitivamente ou não, seja algo que nós possamos atribuir à imprensa como a grande culpada. Sem dúvida, não, sem dúvida. Ela refletiu o que vinha acontecendo, a sua maneira. E depois é muito difícil a gente falar a imprensa de uma forma geral, porque a imprensa é uma instituição permeada, ou recheada, ou habitada por diversos veículos com diferentes orientações, e mesmo pequenos blogs compõem a instituição da imprensa. Que hoje cada vez mais ganhando força, né? As redes sociais. Isso mesmo. Todos têm participação. Então, nesse sentido, é um bom momento para que jornalistas e editores, donos de jornal, façam um exame detido dos métodos e de como se portaram para melhorar daqui para frente, mas o que se pode descartar é que a imprensa seja responsável pelo desfecho, seja de um lado, seja de outro. Um outro detalhe a se comentar também é que em alguns órgãos de imprensa muito importantes de fora do Brasil, como o Guardian, como em Londres, como o New York Times, em Nova York, e outros, que são, na verdade, órgãos globais, são lidos no mundo inteiro, mas são algumas referências do que se chama de jornalismo, discutiram a conduta dos órgãos de imprensa do Brasil. Isso abre uma janela muito rica para nós, que indica o seguinte: o comportamento da imprensa brasileira interessa ao resto do mundo. Inclusive, desculpe, o New York Times chegou a fazer uma espécie até de editorial lá atrás, né? Alguns. Dando a entender que não era um processo assim muito regular, o impeachment, que tinha algumas tendências também doutrinárias, etc. Não era uma coisa assim tão transparente, né? Isso, e muitos argumentos com toda a razão. É muito bom que a imprensa brasileira seja discutida fora do Brasil. Isso, por outro lado, é um sintoma da nossa era. Detalhes da democracia de um país, basta ver o que está acontecendo agora com a Turquia, tem repercussões no mundo inteiro. A Turquia, por ser uma fronteira da Comunidade Europeia, da União Europeia, é uma espécie de solução de contato e, ao mesmo tempo, de medição de forças com o poder da Rússia e Putin.
um detalhe da democracia turca interfere no equilíbrio de forças. A mesma coisa nós podemos dizer do Brasil, nós estamos vendo o que acontece com o Mercosul, as exigências de democracia necessárias para a admissibilidade de um país ocupar certas funções no Mercosul, a discussão que se faz da Venezuela, Exato. sem entrar no mérito de Foi quem a está última certo e quem está agora, errado. né, no Mercosul. Então isso aí mostra por que a imprensa brasileira precisa ser discutida fora do Brasil. Se ela está informando corretamente sobre a natureza e os comprometimentos implicados no processo de impeachment ou não, porque a qualidade de uma decisão da democracia brasileira terá repercussões no fluxo de capital, nos investimentos, nos contratos internacionais, os mais diversos, nos acordos multilaterais, o que se fala, o que se espera do Brasil, tudo isso será, de uma maneira ou de outra, impactado pelo processo de impeachment. E o papel da imprensa é vital. Portanto, países de fora, através dos seus órgãos de imprensa, vão discutir a qualidade da imprensa brasileira. E, de repente, alguns empresários das comunicações do Brasil se viram na condição de ter que dar satisfações e ter que se explicar. Exato. Isso é muito bom para o cidadão brasileiro, porque é mais uma frente de fiscalização da qualidade da informação que as pessoas recebem no Brasil. Então isso foi bom, é uma nota positiva também, no sentido de ser mais uma possibilidade de discutirmos a imprensa, e discutir a imprensa abertamente é uma forma sempre de melhorar a imprensa. Sem dúvida. E com tudo isso, qual é a imagem hoje da imprensa brasileira no exterior? Ela melhorou, ela piorou, ela está sendo só mais questionada ou realmente ela está sendo mais respeitada? É uma excelente pergunta, que aliás não tinha me ocorrido. Há quantas anda a imagem da imprensa brasileira no exterior? Eu não saberia responder, porque para responder nós teríamos que ter indicadores mais palpáveis, mais seguros, indicadores que pudessem ser verificados por pessoas diferentes. E eu desconheço indicadores nesse sentido. Há problemas com a imagem do Brasil. É claro que o Mensalão e depois dele o Petrolão, esses dois escândalos encadeados, depuseram bastante contra a imagem em geral do país. Num primeiro momento, Lula virou um ídolo internacional, isso era bastante perceptível, e isso quase dispensa indicadores, porque era algo evidente. E depois nós fomos tendo problemas com isso. Eu acho que alguns questionamentos sofridos pelos órgãos de imprensa no Brasil são questionamentos bastante contundentes. Que teria havido um alinhamento, por exemplo, com as forças que querem derrubar Dilma Rousseff, porque querem derrubar Dilma Rousseff, que é uma questão de princípio, o que é muito ruim. Preciso ver que grau de dano para a imagem houve aí. Isso depende de como isso vai ser processado, vai ser assimilado e vai ser respondido no futuro. Então eu não sei dizer se a imagem da presidência da República no Brasil declinou, e se a imagem da imprensa declinou igual, se as duas imagens independem uma da outra, se a imagem dos jornalistas brasileiros segue em avanço, porque o Brasil, por mais que haja descontentes, tem uma imprensa muito vigorosa no cenário internacional. E o senhor acha que esses acontecimentos, eles ajudaram a melhorar a liberdade de imprensa no Brasil? Eu penso que sim. O Brasil é um país que tem pouca tradição de liberdade de imprensa. Nós não temos muita ideia de como nós somos uma sociedade pouco habituada à liberdade. Nos 3 primeiros séculos da história do Brasil, na condição de colônia, nós não tínhamos
nenhum órgão de imprensa no Brasil, nada podia ser publicado no Brasil. Depois, com a chegada da família real, o primeiro jornal a ser impresso no Brasil é a Gazeta do Rio de Janeiro, que vem a ser o Diário Oficial, era a voz da coroa. O primeiro jornal brasileiro, que é o Correio Brasiliense, é publicado em Londres, ao longo de quase 20 anos, 16 anos, por aí. Então, essa tradição de muito controle estatal avança pelo século XX. No século XX nós tivemos ditaduras muito sólidas, né, compactas. Houve censura e controle da informação no período Vargas, houve censura tenebrosa, né, reconhecidamente nefasta por todas as correntes de opinião durante a ditadura militar. Somente em 88 a Constituição vai fazer uma declaração de vedação mais forte à prática da censura. Nós convivíamos com isso até hoje, quando alguém fala sobre um filme, se ele é classificado para essa idade ou aquela idade, as pessoas dizem precisa ver a censura desse filme. Como se a censura fosse um dado da rotina. Exato. Então, nós agora estamos começando a ter uma experiência de liberdade. Mas ainda hoje, setores significativos do judiciário, por exemplo, acreditam que pode proibir veiculação de matérias jornalísticas. Exato. E que isso não constitui censura. Muitos dizem, não, o juiz proíbe, mas não censura. Há um entendimento muito confinado do que é censura, como se a censura pudesse apenas ser praticada por um agente de Estado designado censor, e não é bem assim. Um antigo censor na época da ditadura militar. Que era um agente, do governo. Polícia, da Polícia Federal, exatamente, um departamento. Era um departamento policial. É isso que eu gostaria de abordar com o senhor. Eu sou advogado também de formação, e muitas vezes esse limite é uma linha muito tênue da responsabilidade da imprensa, da informação e da intervenção do judiciário quando ele é instado. Isso. A lei de imprensa funcionou há algum tempo no Brasil, foi reformada, agora parece que nós estamos meio num vacatio legis, né? Tem um buraco ali que a gente não consegue identificar. Mas aonde termina a liberdade, onde termina a responsabilidade e aonde deve agir o judiciário? Olha, isso deveria ser uma questão muito simples, mas no Brasil ela não é. Então, a sua pergunta inicial, isso está melhorando a liberdade? A resposta seria, toda a prática da liberdade expande a liberdade. Se eu exerço a liberdade, eu fortaleço a liberdade. Então, a cobertura do impeachment e o debate em torno da imprensa, se agiu corretamente, tudo isso fortalece os canais do exercício da liberdade de imprensa, é bom, deve ser saudado. Mas nós não compreendemos, como nação, não compreendemos bem isso. Qual o limite da liberdade? Onde termina a liberdade? Onde começa a responsabilidade? Até onde quem tem liberdade de expressão pode falar? É interessante porque essa pergunta ela foi feita pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 na França. No artigo 11º, eles afirmam que o direito de circular ideias, de fazer circular as ideias livremente, é um dos mais preciosos do homem. Esse é o termo que eles usam. E logo em seguida, eles afirmam que quem se exceder será chamado a responder pelos excessos. Essa concepção, que é a seguinte, você é livre para dizer o que você pensa. Se você abusar dessa liberdade, você será chamado a responder em juízo sobre isso. Vai ter que assumir a responsabilidade. Tem que assumir a responsabilidade. Mas veja só, o poder que vai obrigar você ou a se desdizer ou a indenizar, ele age a posteriori. Primeiro você diz, é você o juiz de si mesmo. Que aí entra aquele negócio da censura, né? Às vezes eles falam, não, mas eu não posso proibir antes porque eu estou censurando. Você não pode proibir antes, e não pode mesmo. Eu não sei o que você vai falar. Não pode proibir antes. Eu aqui posso falar o que eu quiser para você. Esse programa é gravado, então pode ser que alguém depois vai editar e tudo, mas
eu sou livre para dizer o que eu penso. Se eu abusar do direito, eu serei chamado a responder. Então, esse é o princípio. Se alguém, no uso da sua liberdade de expressão, que corresponde ao direito à informação das outras pessoas, disser uma mentira que implique uma acusação falsa a outra pessoa, esse alguém será chamado a responder por isso. O princípio é muito simples, o princípio é muito elementar, mas... A aplicação é mais complicada. É complicado. No Brasil, por exemplo, um debate jurídico muito interessante opõe a privacidade à liberdade. Então, a minha liberdade de imprensa vai até onde começa a privacidade do outro. Isso é eu não gosto da palavra, mas é uma falácia. Porque a privacidade, ela mesma, é uma materialização da liberdade. Eu só tenho privacidade para me proteger do poder do Estado. Exato. Então, isso é liberdade material, a privacidade. A privacidade não vai contra a liberdade, ela vai a favor. Mas também existe o hábito de homens públicos no Brasil que escondem dentro da sua privacidade malfeitos que cometeram na função pública. Então aí a privacidade não vale. É totalmente inaceitável. Essas coisas só melhoram com o tempo. E nós, inclusive, os que mais lutaram pela democracia no Brasil, muitas vezes negligenciamos os postulados básicos da democracia e da liberdade. Como se falar em liberdade fosse abraçar a tese do liberalismo burguês. Não, a liberdade é um direito humano de todos e não só da burguesia. E quando a gente trata mal esse tema, a gente, até sem querer, no mais das vezes sem querer, permite que ataques sejam desferidos contra a liberdade das pessoas de se informarem. Uma coisa muito básica. Se não fosse isso, nós não teríamos derrubado a ditadura militar, nós não teríamos promovido campanhas que muito dignificaram essa nação. Então é isso. Professor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Nosso tempo com o convidado é muito bom, o tempo passa rápido. Queria agradecer, nosso tempo está acabando. E colocar à disposição do senhor algum recado que o senhor queira mandar ao nosso telespectador, algum tema que eu não abordei, que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Não, imagina, não tenho nada a acrescentar. Você conduziu exemplarmente essa entrevista e eu fico grato por isso e fico muito honrado de merecer a atenção dos seus telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.